Como que a gente pode fazer a nossa vida ter mais sentido? Então, aqui nesse vídeo, quero compartilhar 3 pensamentos sobre aonde a gente deveria colocar nosso foco com maior intensidade na vida, para que a gente possa aproveitar o que realmente talvez a gente tenha vindo fazer aqui. Então, vamos refletir, ver aí o que você acha disso. E assim, ó, vamos começar com a ideia principal. Qual seria a melhor coisa que a gente conseguiria fazer aqui nessa vida? Qual seria a maior, o grande feito dessa vida, tá? Eu vou compartilhar a minha visão e você vai entender por quê. Na minha opinião, a melhor coisa que a gente poderia fazer aqui nessa vida é conquistar a iluminação. O que é iluminação? A iluminação é a gente conseguir ampliar nossa consciência o suficiente para a gente fundir a nossa consciência com o nosso eu superior. Então é como se a gente... Sabe aquela frase que diz assim, estamos voltando para casa? É como voltar para casa em vida, né? Nós, quando encarnamos, quando a gente está num estado de consciência limitado, a gente tem a percepção de estar separado da nossa fonte, de quem realmente nós somos. E aí, a gente está realmente limitado, a gente está realmente sem acesso a todos os recursos do nosso verdadeiro ser. Quando a gente desperta e começa a fazer essa jornada de ampliar a consciência, ampliar, até o ponto de se iluminar, de se fundir e relembrar quem a gente é, e nesse caminho a gente vai conquistando, ou melhor, a gente vai desbloqueando e vai tendo acesso a muitas coisas, né? A gente amplia a nossa visão, a gente vê muito mais, a gente sabe como solucionar problema, a gente sabe como se sentir bem, a gente vai aprender a como conseguir aquilo que a gente quer de maneira fácil. Então é isso que um iluminado consegue melhorar a própria vida, consegue desfazer o que não funciona. E também, um iluminado, ele vai recuperando os atributos naturais de quem a essência divina é, que são as qualidades da bondade, da compaixão, da generosidade. A nossa consciência, quem nós realmente somos, não tem o individualismo como valor principal, que é um dos nossos pontos fracos como ego, né? A nossa consciência do eu superior, ela, como que fala? Ela naturalmente se sente naturalmente interconectada. Então, quando a gente se ilumina, esse senso de união, esse senso de se importar com o outro, como se fôssemos nós mesmos, passa a ser um valor, passa a ser uma prioridade. Então, a iluminação, além de ser boa para a gente resolver os nossos problemas, ela é boa para a gente começar a ser mais útil e funcional no mundo também. Então, a gente, com várias novas habilidades, inclusive, a gente amplia os nossos sentidos, né? Porque assim, no corpo físico, nós temos 5 sentidos físicos e a vida, a nossa experiência física, ela tem muito a ver com aquilo que a gente experiencia dentro desse corpo, nesses sentidos, né? O que a gente está fazendo aqui nessa vida é ir vivenciando as experiências desses 5 sentidos. Mas quando a gente consegue se iluminar, a gente começa a acessar outros sentidos, que são chamados de parasentidos, a gente aumenta o nosso parapsiquismo. E com isso a gente consegue ver mais, a gente consegue ouvir mais, sentir mais, a gente começa a ampliar a nossa capacidade de viver mais. Além de só ter uma vida física, a gente consegue ter uma vida multidimensional. E mais uma vez, isso vai potencializar a nossa própria vida, a nossa capacidade de solução de problemas, a nossa potência em relação a realizar sonhos e a nossa
consciência vai ser capaz de sonhar para o outro também e vai ser útil para o mundo no sentido mais construtivo. Então, a primeira coisa que a gente deveria focar a nossa atenção aqui e melhorar para melhor experiência dessa vida, que seria a iluminação. E quando a gente tem a clareza de que a iluminação seria o nosso maior objetivo, né? A gente vai para o segundo ponto, que é focar em ajudar o mundo. Daqui a pouco eu vou falar sobre o que é necessário para se iluminar, tá? Mas vamos pensar numa segunda prioridade nessa vida aqui, onde nós deveríamos focar a nossa atenção. Nós deveríamos focar a atenção em ajudar o mundo, ou seja, ou melhor, tentar relembrar ou tentar descobrir de que forma que a nossa alma gostaria de contribuir com esse mundo aqui. Geralmente, esse pensamento, encontrar esse propósito tem a ver com aquilo que a gente chama na conscienciologia de programação existencial. A conscienciologia nos ensina que antes da gente nascer, a nossa alma, ela olha para esse mundo e ela vê muitas dificuldades nesse mundo, né? Então ela vê nesse mundo uma oportunidade de falar assim, nossa, eu quero ajudar naquilo ali. Tipo assim, eu tô vendo que o ser humano tá sofrendo bastante nesse ponto. Ou, por exemplo, eu tô vendo que os animais estão sofrendo muito em determinado ponto. E aí cada consciência com o seu potencial natural vai falar, eu vou usar o meu potencial para ir lá encarnar e ajudar nesse ponto, né? E aí o que acontece muitas vezes é que a gente encarna e existe um esquecimento natural e a gente não prioriza isso. Então, quando a gente consegue ter essa clareza, a gente pode parar e falar assim, como eu gostaria de ajudar esse mundo com aquilo que eu sou bom. O que eu acho que está faltando nesse mundo? Perguntas que você pode se fazer. O que eu acho que está faltando nesse mundo? O que eu acho que se acontecesse aqui melhoraria muito a experiência das pessoas, dos animais, das plantas, do ar, de qualquer coisa que faça parte da vida, né? E que eu acho que eu tenho a capacidade de colaborar. Eu tô vendo coisas que as pessoas não estão vendo, então eu posso colocar a minha energia para tentar melhorar esse ponto, né? E aí, naturalmente, você vai se encontrar com outras pessoas que tenham objetivos afins. Então, parar para refletir de que forma que o meu potencial poderia fazer desse mundo melhor. E então, priorizar isso, sabe? E fazer disso algo divertido, não pesado, sabe? Porque quando a gente encontra o propósito, o nosso coração move a gente. E quando o coração move, é divertido. Então, essa é uma pista também. Quando você encontrar aquilo que você veio colaborar no mundo, você vai sentir que seu coração se empolga para fazer isso, certo? Segunda coisa, então, pensar em como a gente quer contribuir com esse mundo, como que a gente gostaria de ver esse mundo melhor. E aí, vamos voltar um pouco. Vamos falar sobre aquilo que eu falei. A iluminação é uma grande prioridade da vida, porque aí a gente amplia a nossa capacidade de viver melhor e amplia a nossa capacidade de ajudar o mundo, né? Então, faz muito sentido que a iluminação seja o nosso maior objetivo. Porque com a gente muito limitado, a gente não consegue fazer várias coisas. A gente fica muito mais patinando nos nossos próprios desafios e obstáculos. Então vamos falar sobre o que é necessário para a iluminação. E aí é que são elas, porque é difícil, é bem difícil. Estamos, né, de uma forma geral, percorrendo esse caminho meio que de olhos vendados, sabe? Porque estamos descobrindo, a gente não sabe com clareza, não existe tipo assim, Escola Nacional de Iluminação, não existe assim, Escola Paulista de Iluminação Brasileira. Ainda a gente não conseguiu institucionalizar. E o que isso significa? A gente não conseguiu mapear.
não temos mapeado o caminho das pedras. Estamos ainda trilhando esse caminho, meio de olhos vendados, meio aos trancos e barrancos, meio que indo como dá, né? E eu acredito muito numa sociedade do futuro onde a gente vai ter a Faculdade Paulista da Iluminação, sei lá, alguma coisa do tipo, aonde vai estar mapeada, onde vai ter passo a passo e vai ser muito mais rápido fazer isso, né? Mas coisas que a gente já sabe que são necessárias para que a gente possa ampliar nossa consciência, já que iluminação significa uma progressiva ampliação de consciência, ampliação, até a ponto de fundir com uma consciência maior. Uma coisa muito importante: desbloqueios, desfazer os nós, os obstáculos internos. A sua consciência vai se limitando, a sua visão vai diminuindo, aquilo que você enxerga vai se tapando por causa de emoções de dor que ficam congelando os seus caminhos neurais. Então, todos os nossos desafios, todas as nossas crenças, tudo aquilo que marca como dor a gente é um grande obstáculo para que a nossa consciência flua. E para que a gente possa ampliar a consciência, a gente precisa limpar. A gente precisa tirar esses obstáculos, a gente precisa tirar essas dores, a gente precisa tirar as crenças que programam o nosso sistema para que ele fique menor, para que ele fique reduzido, para que ele fique na dor. Então, quando a gente programa a nossa mente, quando a gente acredita em algo, a gente limita, certo? Se eu acredito que isso é assim, aquilo é assado, a vida é difícil, a vida é competitiva, ou mesmo se eu acredito em coisas sobre mim, eu sou pequeno, eu sou fraco, eu não tenho valor, eu estou reduzindo, certo? Estou limitando. E eu acredito nisso. E aí, seja feita a vossa vontade, né? Quando a gente quer ampliar, a gente precisa ir desconstruindo essas coisas. É apagar, a gente precisa apagar tudo isso que a gente acredita sobre a vida, sobre a forma como a gente se relaciona com as verdades. E quando a gente vai apagando isso, e não é fácil, se fosse, a gente sabe que não é. Quando a gente vai apagando isso, a nossa visão começa a ampliar, né? É aquilo que o curso em Milagres diz, que milagres são mudanças repentinas de visão. Então, quando de repente você deixa de acreditar que a vida é alguma coisa, a partir daquele momento você tem acesso a tudo o que a vida pode ser. E a vida pode ser infinitamente ilimitada. Então, esse é o caminho, né, de ir desfazendo esses caminhos neurais quando a gente foca na crença. Quando a gente foca nas emoções, a gente vai... a nossa dor, o registro da nossa dor, vai colocando a gente em caixinhas de dor, né? Então, aquilo que eu sofri na primeira infância, o que eu sofri na adolescência, os meus traumas de relacionamentos, traumas de emprego, tudo isso vai colocando a pessoa presa naquela dor. Então, ela fica... Todas aquelas dores são pedrinhas aqui dentro que a pessoa vai... É como se amarrasse uma pedrinha no pé e jogasse lá dentro. Aí a pessoa fica presa naquilo, né? Isso é extremamente... Isso limita a pessoa. E no caminho de iluminação, você precisa ir cortando essas pedrinhas, né? Como que eu faço isso? Se você entender que uma dor, se você entender que uma emoção negativa, de uma forma mais simples de todas, simplificando, é somente uma energia densa, uma energia escura, você começa a sair da história, a sair do drama, né? Porque muitas vezes a gente olha, ai, a minha mãe, não sei o que lá, ai, o meu marido, não sei o que lá, e aí a gente fica muito preso na história, muito preso no drama.
Mas se a gente conseguir ir direto para a energia, olha, quais são as energias densas e escuras que eu tô sentindo por causa dessas histórias, né? E quando você acessa essa energia e você consegue sentir essa energia, você começa a liberar essa energia, né? E ao liberar essa energia, a gente vai cortando as pedras, vai cortando pedras e vai ampliando a consciência, fazendo a mudança da nossa visão, amadurecendo o nosso emocional. E esse é o movimento necessário para a iluminação. Desamarrar, tirar o limite, tirar as vendas e olhando além e tirando aquilo que limita a gente numa sensação ruim e soltando e trazendo uma energia de fluxo, energia de ampliação, energia de bem-estar, uma mente que vai cada vez mais aceitando o infinito, o ilimitado. E nesse processo a gente vai se fundindo com o nosso eu superior. Então, as 3 coisas que a gente pode fazer para melhorar ou para aproveitar da maneira melhor possível a nossa encarnação. Focar na iluminação, na nossa ampliação de consciência. Focar em como a gente quer ajudar esse mundo. Quando a gente faz isso, de quando a gente quer ajudar esse mundo e foca nisso, a gente, além de tudo, vai começar a atrair as forças que vão... as forças de outras dimensões amparadoras para que a gente trilhe o nosso caminho de iluminação. Então, focar em como a gente quer deixar esse mundo melhor. E 3, fazer a nossa limpeza interior, a limpeza das nossas crenças, do limite das nossas mentes. Fazer a limpeza das nossas dores, das nossas emoções densas, que são energias densas. Começar a entrar em contato. Quais são as coisas densas que eu tô sentindo? Isso tem o nome de, briguei com a minha mãe, briguei com não sei quem, fui demitido. Tem nome dessas histórias, mas são somente densidades emocionais que a gente pode ir soltando, liberando, sentindo. E a gente vai ampliando e assim a gente vai aproveitar essa vida de uma maneira muito mais eficiente, certo? Então eu espero que isso te motive a querer fazer esse movimento. Eu também recomendo que você, se você quiser fazer um trabalho mais aprofundado, eu trabalho com uma técnica que chama TRG. Essa técnica, ela vai te ajudar a mergulhar na sua história e olhar cada densidade que você tem e conseguir ir liberando e se soltando de uma maneira muito, muito rápida. Então eu tenho informações aqui sobre atendimentos online na descrição e vamos falar mais disso em outros vídeos desses assuntos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo.